Graça e paz, galera, tudo bem com vocês? Eu quero trazer uma meditação para o seu coração que se encontra em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, verso 2, que diz: Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Aí você talvez me pergunta, como assim assemelhar a vinda do Senhor com algo ruim, uma figura de um ladrão, e não com uma figura de um rei, com uma figura de um príncipe? A verdade é que quando a Bíblia nos traz essa comparação, é porque existem algumas semelhanças, algumas características, em um ladrão que vão se assemelhar também com a volta do Senhor. Que semelhanças, que características são essas? Eu vou citar algumas delas para você. Você vai ver que um ladrão, quando ele vai invadir uma casa para roubar algo, primeiro ele observa a pessoa. Ele observa que hora que essa pessoa levanta, que hora que essa pessoa vai dormir. Ele observa todos os passos, que hora que essa pessoa sai de casa, que horas que ela volta. Por quê? Porque ele quer invadir, roubar com segurança, não correr risco de ser preso. Ele quer invadir na hora correta. E a verdade é que os olhos do Senhor, você vai ver que um trecho da palavra dele, das Escrituras, em Provérbios 15:3, vai dizer: os olhos do Senhor estão sobre toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Então o Senhor Jesus, ele está com os olhos dele sobre nós, observando atentamente cada ação, cada passo, tudo aquilo que nós fazemos. Por isso, será que quando ele olha para a nossa vida, os olhos dele observando os nossos passos, será que nós de fato estamos agradando ele com as nossas ações? Fica aqui essa meditação. Uma outra coisa que um ladrão, quando ele vai invadir uma casa, é que ele não invade para levar algo que não tem valor. Ele só invade para levar aquilo que é precioso, aquilo que tem valor. O Senhor Jesus, quando ele voltar também, não vai levar algo que não tem valor para ele. A verdade é que é o contrário. Ele só vem para levar o que é precioso, o que é de valor. E o que é de valor para Jesus? São aquelas pessoas que foram lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro, pessoas que andam em santidade. Você vai ver, por exemplo, em 1 Coríntios 7:23, diz que vocês foram comprados por um alto preço, portanto vocês pertencem a Ele. Não se tornem escravos de seres humanos. Em outras palavras, o Senhor Jesus, ele comprou com um alto preço, preço de sangue, ele pagou caro por nós. Por quê? Porque quando ele olhou para nós, ele viu valor em nós. E nós precisamos dar valor ao que Cristo fez, ao sacrifício dele, à obra da cruz. Agora, uma outra característica, dentre tantas que eu poderia citar, é que quando o ladrão invade uma casa, por exemplo, uma janela, ele pula a janela e entra dentro de uma casa, você vai ver que ele rouba algo e vai embora. Depois pode gerar em você um arrependimento, mas é um arrependimento inútil. E você vai pensar, por exemplo, assim: poxa, por que eu não coloquei aqui uma grade? Se tivesse uma grade, ele não tinha conseguido invadir, mas agora já não adianta mais. Se um ladrão rouba o seu carro, você vai pensar: por que eu não paguei um seguro? Se eu tivesse um seguro agora, eu poderia acionar ele e ter o valor de volta. Mas agora, se você não tem um seguro, você até se arrependeu por não ter feito, mas não adianta mais. E a vinda do Senhor também vai gerar um arrependimento em muitas pessoas, mas um arrependimento inútil, porque ela vai pensar assim: poxa, eu poderia ter me arrependido, eu tive tantas oportunidades de mudar de vida, de entregar minha vida a Ele, de abandonar o pecado, e não o fiz, mas agora é tarde demais, não adianta, é um arrependimento inútil. Você vai ver em João 3:18 o seguinte: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no Filho de Deus, o unigênito de Deus. Em outras palavras, a hora, o momento de se arrepender é agora. Todo ser humano vai ter dois momentos para se arrepender: ou ele se arrepende nessa vida e ouve de fato do Senhor Jesus um vinde benditos de meu Pai naquele grande dia, ou ele sim vai se arrepender naquele grande dia, mas vai ser um arrependimento inútil, porque não vai adiantar mais, e agora ele vai ouvir do Senhor Jesus: apartai-vos de mim, que eu não te conheço. Por isso, escolha o momento correto de se arrepender, e o momento correto de se arrepender e se voltar para o Senhor é agora. Por isso, que Deus te abençoe. Fica essa reflexão para o seu coração e volte para o Senhor, busque Ele na palavra, se arrependa dos seus pecados, porque esse é o momento, essa é a hora. E que Deus te abençoe em nome de Jesus.